Ah, já sei. Agora sim, né? Agora tá. Agora Pronto, tá. valeu mesmo. Que se eu não colocar antes, aí depois é como se a barra de encerramento ela não dá na principal. Eu tenho que. Mas enfim, deu certo. Então vamos lá, meus amores. A partir do momento que alguém for entrando, daí eu vou aceitando, certo? Para a gente não perder tempo. Então, na aula passada, certo? A gente iniciou com o que vem a ser os movimentos sociais, né? E daí a gente fez uma introdução, né? A gente vimos como esses grupos eles se formam nas sociedades através de algum tipo de reivindicação. E a gente estudou mais a fundo o movimento de redemocratização, que é o movimento estudantil, né? Vimos os movimentos, né, no campo, que é no espaço rural, que é justamente o movimento dos trabalhadores sem terra. Isso é só recapitulando para a gente prosseguir, certo? Então, os movimentos rurais, eles foram também muito importantes, especificadamente no espaço rural, no campo, né? Foram movimentos que deram vez justamente às lutas sindicais, às lutas onde os trabalhadores rurais, né, infelizmente, ainda de uma forma muito sangrenta, de uma forma onde foi muito sangue derramado, onde houve muita luta, onde houve muita justiça, né? Ou muita injustiça também. E esses movimentos sociais no campo, né, eles começaram a ter, digamos assim, uma visão na sociedade, né, a partir de quando foi criado o movimento dos sem terra, né, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a exemplo, né, de grandes lideranças sindicais, nós temos, né, exemplo de João Pedro Teixeira, que foi um líder sindical, né, das ligas camponesas, que lutou justamente por essa luta dos trabalhadores no campo, onde eles passaram a ter seus benefícios como carteira assinada, né, o salário mínimo, férias, né, e assim sucessivamente. E foi um movimento social muito importante, né, que até hoje, né, infelizmente, os tempos são difíceis, mas vem perdendo força em algumas regiões, em outras regiões eles continuam se unindo, né, se tornando mais fortes. Eles têm que estar, todo movimento sindical, todo movimento social, tem que existir essa integridade, tem que existir essa união, essa força entre ambos os participantes, porque senão a gente viu o movimento estudantil, quantos direitos os estudantes eles não conseguiram, né, a partir dessa luta sindical, né, dos estudantes, essa luta desde pela carteirinha de estudante, dentro dos centros acadêmicos, né? A gente viu o processo de redemocratização desde a questão do impeachment, né, de Collor, os caras pintadas. Então, isso a gente discutiu na aula passada. E hoje, né, a gente vê também, dentro desse movimento rural, no campo, né, o movimento dos atingidos pelas barragens. Né, também é um movimento sindical muito importante, que é justamente esse movimento, né, foi fundado em 91, não é tão antigo, né, na década de 90, e ele é fruto desses movimentos regionais que reivindicaram a justiça, né, a justa indenização e a compensação pela remoção das famílias de suas terras para a construção de barragens hidrelétricas. Né? Então, isso o que é que acontece através desse movimento por barragens. Então, houve-se uma época, né, que o governo eles estavam passando por esse momento de desenvolvimento, né? O Brasil ele passava justamente por esse processo de desenvolvimento, processo desenvolvimentista. E uma das questões, principalmente aqui na nossa região Nordeste, foi justamente a questão que nós vivíamos o flagelo da seca, né? Nós vivíamos o flagelo da seca. Então a seca era vista como um problema, né? A seca no Nordeste ela era vista como um problema. A partir do momento que a gente passou por um processo de industrialização, né, foi que muitas vezes a seca ela foi deixada de lado e o processo da indústria ela passou a ser evidenciado. Então,
Tinha-se, principalmente na época da SUDENE, da criação da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento para o Nordeste, que foi justamente onde foi criado esse movimento, né, nessa época, o movimento das barragens, né? Foi criado justamente nas áreas mais secas, existia assim, uma preocupação hídrica, né? Então, o governo ele investiu, né, nessa construção de barragens, e a partir do momento que as barragens eram construídas, né, de acordo com, se fosse construída, um exemplo, dentro de uma propriedade, né? Patrick tem uma propriedade, um exemplo, e o governo vai construir uma barragem. Então, aquele proprietário, exemplo, Patrick, ele ia ser indenizado. Por quê? Porque a barragem ele é uma obra estatal, ele é uma obra do governo. O que veio acontecer muito na época foi com a construção das rodovias, né? A questão, um exemplo, aqui em Bananeiras, a gente tem a questão da época do trem, né? Da construção ali. Muitas famílias elas foram indenizadas, por quê? Porque é uma obra do governo, né? Então, se aquele empreendimento vai passar por dentro da sua propriedade, aquele proprietário ele vai ser indenizado pelo governo, né? Então, os movimentos dos atingidos pelas barragens, né? Tinha também essa questão, né, das barragens de um lado, né? A gente tem os dois contrapontos aí. Se de um lado a gente tem a construção dessas barragens que vinham amenizar o grande problema do Nordeste, que era o grande problema da seca, né? Alguns livros de literatura trazem em evidência essa questão, né, do flagelo da seca que se viveu, principalmente na década de 70, né? Então, essas barragens, elas construídas, esses movimentos sociais, eles se uniram, essas pessoas se uniram justamente para fundar esses movimentos que reivindicavam justamente a indenização e a compensação pela remoção das famílias de suas terras para a construção dessas barragens. Vocês querem um exemplo bem concreto e tão próximo da gente? Foi a época da construção, da transposição do Rio São Francisco, né? Ele veio escavando, veio trazendo água justamente para aqui na nossa região da Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba, aquela região de São Gonçalo, São José de Piranhas, né? Foi justamente aquele eixo, né? Aquele eixo que veio trazer as águas do São Francisco para a nossa região sertaneja. Muitas regiões, muitos proprietários, eles passaram a ser indenizados justamente por conta dessas chegadas do Velho Chico, né, para trazer água para o sertão nordestino. Então, esses movimentos dessas barragens, dos atingidos pelas barragens, né, é justamente essa união, né, dessa população que vai ter um objetivo em comum, que é se unir e ter os seus benefícios, certo? Alguns dos principais palcos de luta dos movimentos regionais, né, como exemplo, né, a gente tem aqui a construção também de hidrelétricas, né? A Tucuruí foi um exemplo dela, né? A de Itaipu, que houve uma comissão regional dos atingidos pelo Iguaçu, né, Cabri, além de hidrelétricas de Sobradinho, Itaparica, no Nordeste, Manchadinho. Enfim, esse movimento social conseguiu uma conquista importante, né? Quando a gente fala nessa construção dessas barragens, a partir desse movimento sindical, onde pessoas se uniram, né, para ter os seus direitos, né, houve uma importante negociação, onde as famílias recebiam apenas indenização em dinheiro, né, mas também terras e assentamentos rurais coletivos ou terrenos, né, na cidade, bem como proporcionalidades aos bens que deveriam deixar para trás. Então, vejam, pessoal, essa questão como é importante e como muitas vezes, né, ela vem gerar um impacto social, né? Principalmente quando a gente fala da transposição do Rio São Francisco, eu vi muitos depoimentos de famílias, né, que muitos chegaram a entrar em depressão, porque você está em um lugar de pertencimento, você está no seu sítio, né? Você planta, você colhe, você tem a sua vida, e que você é retirado daquele lugar, né? Você é indenizado. E para onde que o governo joga essas pessoas, né? Essas pessoas vão ser jogadas para as periferias, né? Para aqueles conjuntos habitacionais. Dali vai gerar um grande problema social, o desemprego, a prostituição, as drogas,
né? Então, de um lado, você tem um empreendimento, né? Você tem um desenvolvimento, né? Até onde seja o que vem a ser crescimento e o que vem a ser o desenvolvimento. A gente tem que, muitas vezes, a gente discernir que nem sempre o crescimento ele traz desenvolvimento, certo? O crescimento, muitas vezes, ele está só voltado à questão econômica em si, e o social ele é deixado de lado, certo? E até onde vem a ser o desenvolvimento. Então, veja a impactação, muitas vezes, que, né, esse movimento ele traz. Por mais que haja essa união entre as pessoas, mas ela vem gerar um embargo, né, que é a desigualdade social, que é o impacto social, principalmente com relação a essas famílias que são tiradas do seu lugar de pertencimento, do seu espaço geográfico, onde eles construíram suas vidas, onde ali ele pesca, ele planta, certo? Ele tem uma agricultura sustentável, tem uma agricultura familiar, e muitas vezes ele é indenizado, acaba aquele dinheiro e eles vão viver do quê? Muitos, quem tem Bolsa Família, ainda, né, tem uma rendinha extra. E muitos vão viver no subemprego, vão viver no desemprego, na prostituição, nas drogas, enfim. Isso é o flagelo, isso é a consequência, é o outro lado da moeda, né? A gente mostra essa questão da união, da integridade desses movimentos sociais que lutam por um direito, mas, de um outro lado, a gente tem os pontos negativos também, como, enfim, em todo movimento social, certo? A gente viu também que existe nessa contrapartida dentro dos movimentos rurais, né, dos sem terra, também tem essa grande problematização, também tem essa grande preocupação, e isso é de fundamental importância. Então, dentro dessa questão dos movimentos atingidos pelas barragens, né, a gente vai ver essa desigualdade que vai existir dentro do espaço rural brasileiro, que isso é um flagelo, que isso é um gargalho, que vem acarretando desde do princípio até hoje. A gente ainda tem esse processo de desigualdade, né? Essa questão da desigualdade, aí como a literatura de vocês traz, a desigualdade no espaço rural brasileiro tem provocado a desterritorialização. Tem um geógrafo muito interessante que ele se chama Rogério Habers. Ele trabalha justamente sobre a questão de território. O que vem a ser a territorialização, né? As pessoas que vêm ocupar aquele território, e a desterritorialização, como a literatura de vocês traz. Rogério também trabalha dentro da literatura dele, né? Um livro acadêmico, mas também é de grande importância, o processo de desterritorialização, né? De várias famílias rurais, ou seja, elas são forçadas, né? Elas são forçadas a sair do seu lugar de pertencimento, como eu já tinha evidenciado para vocês. A partir do momento que eles deixam o espaço rural e vão para o espaço urbano, né, que é o que vem acontecendo justamente com essa questão da indenização, né, da retirada para a construção de um grande empreendimento, seja uma rodovia, seja uma hidrelétrica, seja uma transposição de um rio, né? O que vem preocupando justamente, essas pessoas irão viver, como eu falei para vocês, nas periferias, vão viver à margem da sociedade. E isso que vem, né, que vem dar condicionamento, que vem explicar a existência de tantos membros desses movimentos sociais nascerem no campo e viverem nas cidades hoje, né? Então, eles são palcos justamente de reivindicações. Então, só recapitulando, esse assunto desses movimentos sociais, ele traz a literatura, traz dividido para uma melhor compreensão. Então, a gente sai do movimento estudantil, que foi um movimento de redemocratização, né? A gente entra para o movimento social no campo, que foi a luta pelos movimentos dos trabalhadores rurais e a luta pelos movimentos das barragens, né? Dos movimentos sociais das barragens, e a gente sai desse espaço rural e adentra o espaço urbano, né? Que hoje ele é um palco de grandes lutas, né? Grande evidência dentro dessa disparidade, né? Dessa luta social que vem a ser hoje enfrentada na nossa sociedade. A sociologia ela traz muito claro, né? A geografia, que é justamente essa relação entre natureza e sociedade, mas a sociologia, que ela trabalha em si, especificadamente, essa questão
sociológica, principalmente dos movimentos relacionados à sociedade, isso é muito importante. E dentro do espaço urbano, nós vamos ter, né, de grande valia, os movimentos sem teto e os movimentos grevistas, ok? Então, os movimentos sem teto é aquele movimento de urbanização que está dentro da lógica mercantil pelo poder a ser considerado, né, excludente, ou seja, são aquelas pessoas que vivem na cidade, mas que elas não têm moradia fixa, não têm emprego, né? O que acontece muito dentro desses movimentos dos sem-teto? Em cidades, né, a gente não vê muito isso interior, em cidade interior, mas a gente vê muito, isso é muito cenário das áreas das regiões de capital, né, onde o desenvolvimento urbano é maior, né? Existe realmente uma urbanização, né, do que nos espaços menores, nas cidades pequenas e médias. Então, esses sem-teto, muitas vezes eles vêm, né, tem um prédio, né, sei lá, um exemplo, um prédio do INSS, é um prédio do governo, e que ele está abandonado. E que essas pessoas, elas invadem, né, aquele prédio, eles vão tomar posse daquele prédio, até ser legalizado, que é uma luta, é como os sem terras nas terras. A reforma agrária não existe nunca, bem uma questão utópica, né? Então, essas pessoas também lutam no espaço urbano por terem um teto para morar. E eles muitas vezes se apropriam dessas casas, né? Desses prédios que foram desativados, que foram abandonados. Muitas vezes a gente vê muito isso também aqui mais próximo da gente, em João Pessoa, né? Ali naquele centro, ali em bairro como Jaguaribe, Torre, tem algumas casas alguns prédios que eles se apossam e ficam lá até ter um procedimento judicial, até eles, que é muito difícil, mas eles estão lá, né? Então, dentro desse movimento dos sem-teto na área urbana, cresceu-se também os movimentos sociais, né? Os movimentos dos trabalhadores sem teto. Né? Quantas famílias não existem, né? Que têm uma vida, mas que não tem uma vida normal de trabalho e tal, mas não tem como ter subsídios, não tem uma moradia fixa, né? E invadem essas áreas. Então, foi fundado esses movimentos sociais sem teto, foi fundado em 97, veja que ele não é tão antigo, né? Não é tão recente, é mais recente, né? Que luta por uma cidade mais justa e pelo direito à moradia, né? Tem um líder, né? Dentro na região sudeste, o Boulos, que ele trabalha justamente por a luta dele é pelos sem teto nas áreas urbanas, né? Então, surgiu em 97, né? E ele mobiliza atingidos pela exclusão urbana, principalmente nas áreas periféricas. As pessoas que vivem nas periferias, marginalização, favelização, e existe um déficit habitacional. Nas cidades brasileiras, reivindicando reformas estruturais, nas cidades, maior inclusão dos trabalhadores no território urbano e moradia digna a estas pessoas, né, por meio de ocupações e manifestações. Então, o objetivo em si, veja que a gente tem um movimento social em 2016, na cidade de São Paulo, eles lutam, essas pessoas reivindicam, né, uma condição mais digna de moradia dentro dos centros urbanos, onde eles possam ter a concessão, possam ter esse direito, né, de ter melhores condições de vida dentro desse espaço urbano. E daí, certo? E daí entra a questão dos movimentos grevistas, né? Essa questão dos movimentos grevistas, se a gente estudar a fundo, né, esses movimentos grevistas, ele vem antes de Lula, né? Lula foi um grande, não fazendo evidência aqui a questão política, mas se a gente fala de movimento grevista, a gente tem que fazer alusão, né, aos movimentos populares, né, que surgiu na época, justamente Lula foi um grande sindicalista que lutou pela a luta dos metalúrgicos, surgiu a partir dele, mas antes dele a gente teve um partido, né, o PSOL, também o PSOL, que também foi um movimento popular, um movimento voltado a essa questão
dos movimentos sociais, também faz parte, e que daí começou o boom no Brasil a partir desses movimentos sociais, né? Nada mencionando aqui a questão política, mas só fazendo um arcabouço histórico, né, do que vem a ser, existe, sim, o pessoal ainda existe, com certeza. Existe, Isaac, ainda tem grandes lideranças, a exemplo do PSOL, mas só fazendo evidência que esses movimentos sociais, né, esses movimentos sindicalistas, eles surgiram também, né, veio até propriamente antes do que vem a ser o fenômeno lulismo, né, no Brasil. O PSOL vem antes desse fenômeno e ele existe até hoje. É o que vem fazer alusão, né, vem ser esse lado, digamos assim, né, que às vezes a gente nem sabe mais o que é direita nem esquerda, né, no Brasil hoje. Tá tudo muito controverso, muito louco essa questão política hoje, né? A política hoje, ela infelizmente, ela não é levada tão a sério. Né? As pessoas levam mais para o lado da politicagem do que política. A política é uma coisa muito séria. A política é de fundamental importância para um desenvolvimento de um país. Né? Mas o PSOL, ele faz justamente, se enquadra dentro dessas lutas sociais, né? Por isso que ele se enquadra dentro da nossa esquerda brasileira. Então, os movimentos grevistas, né, com o relaxamento das repressões e o regime militar na segunda metade da década de 70, o movimento sindical voltou a ganhar força. Ele voltou a ganhar força, né? Principalmente, sobretudo, na região sudeste, especificadamente na região de São Paulo. Justamente por ter um grande polo industrial, foi quando surgiu justamente esses movimentos, né, através da metalurgia. Né? Foi quando ganhou força a organização no ABC de Paulista, as áreas mais industrializadas do Brasil. Veja que tem tudo a ver com aqueles exemplos que a gente está citando, né? E uma questão importante também dentro desses movimentos grevistas foi a CUT, né? A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que tinha justamente esse objetivo, foi estruturado, né? Foi fundado a CUT, foi uma criação independente do governo federal e que deu mais autonomia, né, às pautas dessas lutas por melhores condições de vida desses trabalhadores, né? Uma sociedade mais justa e igualitária. Depois, né? Depois as coisas foram crescendo, né? A visão, as lutas foram mais se solidificando, as pessoas foram se unindo, né? E foi justamente em 2007, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que continua como sendo hoje o maior movimento sindical do Brasil e da América Latina. Isso precisou de um fortalecimento, precisou da união entre pessoas, né, para fortalecer o movimento. Como eu falei para vocês na aula anterior, não é aleatório que surge um movimento social, que surge um movimento sindical, né? Tem que se ter um objetivo, tem que se ter uma pauta, tem que se ter uma causa, né? Então, desde aqueles movimentos de redemocratização dos estudantes, desde o movimento do MST no espaço rural, ao movimento dos que lutam pelas barragens, né? Os movimentos dos atingidos pelas barragens, até os movimentos no espaço urbano, que é justamente esses movimentos dos sem-teto, e o movimento grevista, que vem acontecer justamente nessa parcela da população que está inserida, né? A gente tem onde está inserida o setor terciário da sociedade, então é justamente onde vem surgir essas lutas grevistas por melhores condições de salário, por melhores condições de dignidade, né, do trabalhador, certo? Então, no espaço urbano, nós vamos ter a referência desses dois movimentos, né? Os movimentos dos sem-teto e vamos ter os movimentos dos grevistas, que lutam por melhores condições dos trabalhadores, aqueles também que estejam sindicalizados. Então, os sindicatos,
eles são importantes dentro dessas categorias, porque eles vão lutar por aquela classe trabalhadora, seja a classe dos metalúrgicos, a classe dos professores, a classe dos empresários, dos advogados, enfim, todo movimento, ele tem, toda a área, ela vai ter tem que ter o seu fortalecimento dessa população para, assim, reivindicar pelos seus direitos, certo? E daí a gente saindo desse espaço rural, né, desse espaço agrário, dessa luta no campo e nessa luta no espaço urbano, a gente entra pelos movimentos, né, vistos pelos movimentos das minorias, que são justamente os quilombolas, que são justamente os movimentos indígenas, certo? Os movimentos LGBT, os movimentos feministas, e daí a gente adentra nesses movimentos que é um movimento que precisa-se de mais fortalecimento, né? Precisa-se de mais um entendimento, a causa precisa ser mais abraçada, né? A gente vê um movimento, a gente vê um tempo muito difícil hoje que essas populações indígenas, especificadamente, né, fazendo parte desses movimentos das minorias, vem sofrendo, né, nesse momento de pandemia, né, são deixados às margens da sociedade, né, cortados alguns benefícios para eles, e eles vêm sofrendo nesse processo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, infelizmente. Então, para que a gente entenda os movimentos indígenas, entenda os movimentos negros, os quilombolas, os LGBTs, os movimentos feministas, a gente tem que entender o que vem a ser descrito por esses movimentos das minorias. Então, dentro da lógica social, já apresentado, né, existem diversos movimentos pelas minorias no Brasil. Eles são excluídos e marginalizados dos modelos políticos, econômico, social e cultural hegemônico do país, e encontraram nos movimentos sociais uma forma de se expressar e lutar por igualdade e justiça. Certo? Então, foi a partir desses movimentos sociais que o indígena passou a ter a sua representação, os negros passaram a ter a sua representação, as comunidades quilombolas, as comunidades feministas, né, as mulheres passaram a ter a sua luta, passaram a ser vistas na sociedade, assim como também o movimento LGBT. Então, os indígenas, né, se criou no Brasil na década de 70 em resposta às políticas da expansão fronteira, né, a questão da expansão, digamos assim, do agronegócio, né, a partir do governo militar. Nós temos também, dentro dos movimentos indígenas, né, a Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 67, a FUNAI. Tem alguns gargalhos, tem algumas dificuldades, infelizmente. Muitos são corrompidos, né, não faz o papel que necessariamente deveria se fazer. E que, por mais que tenha seus gargalhos, mas a função principal dela, né, é a necessidade de organizar para reivindicar, né, essa demarcação das terras indígenas, bem como garantir a demarcação e preservação delas, né? A ponto central dos movimentos indígenas, as lutas se estendem ao reconhecimento, ao respeito, às peculiaridades da cultura, né? Garantir o acesso e serviços de saúde, os bens básicos, saúde, educação, moradia, entre outros. Certo? Então, esse que é o objetivo hoje da FUNAI, né, justamente lutar por essa dignidade, né, desses grupos de minoria, né, muitos estão sendo aculturados, infelizmente, muitos perdem suas vidas justamente por lutar com garimpeiros, por extrativistas, né, pelo desmatamento que está acontecendo hoje, principalmente na floresta amazônica. Então, os índios, eles estão sofrendo esse impacto, certo? E daí a gente tem vários fatores que vêm reivindicar, contribuir, digamos assim, para essas lutas indígenas. Tem uma fundação que se chama COIAB, que foi fundada em 89, ela é a mais antiga de organização regional indígena do Brasil, né, que representa 60% da população indígena,
né? Foi criada também em 2005, luta pela promoção e defesa dos direitos indígenas, ou seja, nós temos vários processos, vários elementos que lutam justamente por essa questão de dignidade da população indígena hoje no país, mas, infelizmente, ela se perde no caminho por conta do capital, né? Por conta do desenvolvimento econômico que visa, né, um maior desenvolvimento naquela região, principalmente na região norte do país, onde estão inseridos a nossa grande parcela de população remanescentes ainda da população indígena, certo? Então, vários movimentos foram surgidos, né, com a população indígena, não só na região norte, mas nós temos resquícios ainda de comunidades, né, no Planalto Central do Brasil, temos em Mato Grosso, em Minas Gerais, Espírito Santo, temos aqui na região Nordeste, exemplo do Maranhão, temos aqui na Paraíba, certo? Então, esse processo do índio, né, é uma questão importante que se haja essa preservação, que se haja esse cuidado, porque a tendência, infelizmente, dos nossos índios é, infelizmente, chegar até a extinção deles, né? Acabar com a população indígena, que é a população que surgiu, né? Essa miscigenação no Brasil, nós temos sangue indígena, né? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura. Então, tem que se preservar, tem que se cuidar através da FUNAI, através desses movimentos sociais, de lutar e reivindicar pelos direitos dos indígenas, seja a sua saúde, a sua educação, né? A dignidade humana, ela tem que ser preservada, certo? E depois dos índios, a gente tem os negros, né? Que infelizmente também é uma minoria que vem passando por esse processo de marginalização, cometida, infelizmente, pela nossa colonização. Isso vem um discurso, o discurso é longo, se a gente for tratar do movimento negro em si hoje no país, né? O nosso processo de escravidão, ele só mudou de nome, mas a escravidão vem desde o processo de colonização do Brasil até hoje. Os negros, eles são muito sofridos, né? Existe uma certa discriminação muito grande por conta da cor, né, da raça, e esses movimentos negros, eles lutam pelos seus direitos, né? Que datam desde o processo de escravidão e vem se crescendo, vem se prolongando até os dias de hoje, né? Então, a gente vê o processo de institucionalização, né? A partir de 1915, com destaque para a Frente Negra Brasileira, né? Temos grandes lideranças negras importantes dentro da cultura afro, a Associação Cultural de Negros. Então, todos esses movimentos sociais, eles são de grande valia e de grande importância, sejam nos quatro cantos, nos quatro recantos do Brasil, que essa população ela se integre, certo? Que essa população haja uma grande união desses povos, né? Para deixa eu ver se alguém falou aqui. Não. Para que haja essa visão, né? Esse pertencimento da população negra hoje no Brasil, né? Então, em 78 foi criada a Fundação do Movimento Negro Unificado, né? Que tinha como a democratização da racionalidade, né? Onde se reivindicava a compensação histórica pela escravidão e posterior exclusão, uma dívida, né, que o Brasil tem. O Brasil tem uma dívida grande, principalmente com os negros, principalmente pelo a sua discriminação, o que se passou com os negros no Brasil. A gente vê que os negros, a expectativa de vida dele era muito pequena, né? Um negro, ele tinha uma expectativa de vida de 30 anos, né? Só se ficava aquelas mulheres que cuidavam dos filhos porque tinham uma certa funcionalidade na casa dos grandes senhores, né? Mas aqueles negros que se trabalhavam nas lavouras, que trabalhavam na agricultura, a expectativa de vida dele não chegava a 30 anos,
né? Então, veja, esse cenário hoje, né, através desses movimentos sindicais, através desses movimentos sociais, mostra que existe ainda um certo racismo, né? O negro ele ainda tem, o Brasil ainda tem essa dívida a ser paga com o processo de escravidão no Brasil. Né? Hoje, se a gente vê a questão do desemprego no Brasil hoje, a grande população negra sofre, é bem maior do que a população branca. As mulheres negras, a gente vai ver dentro do movimento feminista também, como que elas vivem também à margem da sociedade, da população, né? A renda do negro ele ainda é bem menor, infelizmente, do que da população branca. Os negros são mais... A população carcerária, né, negra ainda é maior do que a população carcerária branca, ou seja, ainda existe uma discriminação tremenda com relação a essa população negra no território brasileiro, certo? Os quilombolas, que são as comunidades remanescentes, né, as comunidades quilombolas, que são as comunidades remanescentes, elas se juntam através desses movimentos sociais, certo? Para uma melhor busca dessa integridade, desses seus direitos. Então, é uma luta constante. A luta do negro ela é uma luta diária. Infelizmente, nessa nossa sociedade reacionária, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, infelizmente, é a sociedade brasileira que a gente vive, certo? Que deixa grandes sequelas, não só com a população indígena, mas com essas populações de minoria. A exemplo da indígena em si, como eu já comentei com vocês, da população negra, da população feminista, da população LGBT. É uma dívida que a gente vem se alastrando com o tempo. Mas o negro é uma população que vem, é uma minoria que vem sofrendo bastante hoje no nosso Brasil. Então, nossa aula chegou ao fim. Na próxima aula, a gente conclui